Michel Foucault. Arqueologia do saber. Introdução. 1. Há dezenas de anos que a atenção dos historiadores se voltou, de preferência, para longos períodos, como se, sob as peripécias políticas de seus episódios, eles se dispusessem a revelar os equilíbrios estáveis e difíceis de serem rompidos, os processos irreversíveis, as regulações constantes, os fenômenos tendenciais que culminam e se invertem após continuidades seculares, os movimentos de acumulação e as saturações lentas, as grandes bases imóveis e mudas que o emaranhado das narrativas tradicionais recobrira com toda uma densa camada de acontecimentos. Para conduzir essa análise, os historiadores dispõem de instrumentos que criaram ou receberam: modelos de crescimento econômico, análise quantitativa dos fluxos de trocas, perfis dos desenvolvimentos e das regressões demográficas, estudo do clima e de suas oscilações, identificação das constantes sociológicas, descrição dos ajustamentos técnicos, de sua difusão e persistência. Estes instrumentos permitiram-lhes distinguir, no campo da história, camadas sedimentares diversas. As sucessões lineares, que até então tinham sido objeto da pesquisa, foram substituídas por um jogo de interrupções em profundidade. Da mobilidade política, às lentidões próprias da civilização material, os níveis de análise se multiplicaram. Cada um tem suas rupturas específicas, cada um permite um corte que só a ele pertence. E, à medida que se desce para bases mais profundas, as escansões se tornam cada vez maiores. Por trás da história desordenada dos governos, das guerras e da fome, desenham-se histórias, quase imóveis ao olhar, historias com um suave declive. História dos caminhos marítimos, história do trigo ou das minas de ouro, história da seca e da irrigação, história da rotação das culturas, história do equilíbrio obtido pela espécie humana entre a fome e a proliferação. As velhas questões de análise tradicional: que ligação estabelecer entre acontecimentos díspares? Como estabelecer entre eles uma sequência necessária? Que continuidade os atravessa ou que significação de conjunto acabamos por formar? Pode-se definir uma totalidade ou é preciso limitar-se a reconstituir encadeamentos? São substituídas, de agora em diante, por interrogações de outro tipo. Que estratos é preciso isolar uns dos outros? Que tipos de séries instaurar? Que critérios de periodização adotar para cada uma delas? Que sistema de relações, hierarquia, dominância, escalonamento, determinação unívoca, causalidade circular, pode ser descrito entre uma e outra? Que séries de séries podem ser estabelecidas? E em que quadro, de cronologia ampla, podem ser determinadas sequências distintas de acontecimentos? Ora, mais ou menos na mesma época, nessas disciplinas chamadas histórias das ideias, das ciências, da filosofia, do pensamento e da literatura, a especificidade de cada uma pode ser negligenciada por um instante. Nessas disciplinas que, apesar de seu título, escapam, em grande parte, ao trabalho do historiador e a seus métodos, a atenção se deslocou, ao contrário, das vastas unidades descritas como épocas ou séculos para fenômenos de ruptura. Sob as grandes continuidades do pensamento, sob as manifestações maciças e homogêneas de um espírito ou de uma mentalidade coletiva, sob o devir obstinado de uma ciência que luta apaixonadamente por existir e por se aperfeiçoar desde seu começo, sob a persistência de um gênero, de uma forma, de uma disciplina, de uma atividade teórica, procura-se agora detectar a incidência das interrupções, cuja posição e natureza são, aliás, bastante diversas. Atos liminares epistemológicos descritos por G. Bachelard suspendem o acúmulo indefinido dos conhecimentos, quebram sua lenta maturação e os introduzem em um tempo novo, os afastam de sua origem empírica e de suas motivações iniciais, e os purificam de suas cumplicidades imaginárias. Prescrevem, desta forma, para a análise histórica, não mais a pesquisa dos começos silenciosos, não mais a regressão sem fim em direção aos primeiros precursores, mas a identificação de um novo tipo de racionalidade e de seus efeitos múltiplos. Deslocamentos e transformações dos conceitos. As análises de G.
Canguilhem podem servir de modelo, pois mostram que a história de um conceito não é, de forma alguma, a de seu refinamento progressivo, de sua racionalidade continuamente crescente, de seu gradiente de abstração, mas a de seus diversos campos de constituição e de validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída sua elaboração. Distinção, feita igualmente por G. Canguilhem, entre as escalas micro e macroscópicas da história das ciências, onde os acontecimentos e suas consequências não se distribuem da mesma forma. Assim, uma descoberta, o remanejamento de um método, a obra de um intelectual, e também seus fracassos, não têm a mesma incidência e não podem ser descritos da mesma forma em um e em outro nível, onde a história contada não é a mesma. Redistribuições recorrentes que fazem aparecer vários passados, várias formas de encadeamento, várias hierarquias de importância, várias redes de determinações, várias ideologias, para uma única e mesma ciência, à medida que seu presente se modifica. Assim, as descrições históricas se ordenam necessariamente pela atualidade do saber, se multiplicam com suas transformações e não deixam, por sua vez, de romper com elas próprias. M. Serres acaba de apresentar a teoria desse fenômeno no domínio da matemática. Unidades arquitetônicas dos sistemas, tais como foram analisadas por M. Geralt e para as quais a descrição das influências, das tradições, das continuidades culturais não é pertinente como é a das coerências internas, a dos axiomas, das cadeias dedutivas, das compatibilidades. Finalmente, as expansões mais radicais são, sem dúvida, os cortes efetuados por um trabalho de transformação teórica quando funda uma ciência destacando-a da ideologia de seu passado e revelando este passado como ideológico. A isso seria necessário acrescentar, é evidente, a análise literária, considerada daqui por diante como unidade. Não a alma ou a sensibilidade de uma época, nem os grupos, as escolas, as gerações ou os movimentos, nem mesmo o personagem do autor no jogo de trocas que ligou sua vida à sua criação, mas sim a estrutura própria de uma obra, de um livro, de um texto. E, assim, o grande problema que se vai colocar, que se coloca, a tais análises históricas, não é mais saber por que caminhos as continuidades se puderam estabelecer. De que maneira um único e mesmo projeto pôde se manter e constituir, para tantos espíritos diferentes e sucessivos, um horizonte único. Que modo de ação e que suporte implica o jogo das transmissões, das retomadas, dos esquecimentos e das repetições. Como a origem pode estender seu reinado bem além de si própria e atingir aquele desfecho que jamais se deu, o problema não é mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o limite. Não é mais o fundamento que se perpetua, e sim as transformações que valem como fundação e renovação dos fundamentos. Vê-se, então, o espraiamento de todo um campo de questões, algumas já familiares, pelas quais essa nova forma de história tenta elaborar sua própria teoria. Como especificar os diferentes conceitos que permitem avaliar a descontinuidade, limiar, ruptura, corte, mutação, transformação? Através de que critérios isolar as unidades com que nos relacionamos? O que é uma ciência? O que é uma obra? O que é uma teoria? O que é um conceito? O que é um texto? Como diversificar os níveis em que podemos colocar-nos, cada um deles compreendendo suas expansões e sua forma de análise? Qual é o nível legítimo da formalização? Qual é o da interpretação? Qual é o da análise estrutural? Qual é o das determinações de causalidade? Em suma, a história do pensamento, dos conhecimentos, da filosofia, da literatura, parece multiplicar as rupturas e buscar todas as perturbações da continuidade, enquanto a história propriamente dita, a história pura e simplesmente, parece apagar, em benefício das estruturas fixas, a irrupção dos acontecimentos. 2. Mas que este entrecruzamento não nos iluda. Não imaginemos, com fé nas aparências, que algumas das disciplinas históricas caminharam do contínuo ao descontínuo, enquanto outras iam do formigamento das descontinuidades às grandes unidades ininterruptas. Não imaginemos que, na análise da política, das instituições ou da economia, fomos cada vez mais sensíveis às determinações globais, mas sim que, na análise das ideias e do saber, prestamos uma atenção cada vez maior aos jogos da diferença.
não acreditemos que, ainda uma vez, essas duas grandes formas de descrição se cruzaram sem se reconhecerem. Na verdade, os problemas colocados são os mesmos, provocando, entretanto, na superfície, efeitos inversos. Podem-se resumir esses problemas em uma palavra: a crítica do documento. Nada de mal entendidos. É claro que, desde que existe uma disciplina como a história, temos-nos servido de documentos, interrogamo-nos a seu respeito. Indagamos-lhes não apenas o que eles queriam dizer, mas se eles diziam a verdade, e com que direito podiam pretendê-lo, se eram sinceros ou falsificadores, bem informados ou ignorantes, autênticos ou alterados. Mas cada uma dessas questões e toda essa grande inquietude crítica apontavam para um mesmo fim: reconstituir, a partir do que dizem estes documentos, às vezes com meias palavras, o passado de onde emanam e que se dilui, agora, bem distante deles. O documento sempre era tratado como a linguagem de uma voz agora reduzida ao silêncio. Seu rastro frágil mas, por sorte, decifrável. Ora, por uma mutação que não data de hoje, mas que, sem dúvida, ainda não se concluiu, a história mudou sua posição acerca do documento. Ela considera como sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo. Ela organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é, identifica elementos, define unidades, descreve relações. Documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas rastros. Ela procura definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries, relações. É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante muito tempo e pela qual encontrava sua justificativa antropológica. A de uma memória milenar e coletiva que se servia de documentos materiais para reencontrar o frescor de suas lembranças. Ela é o trabalho e a utilização de uma materialidade documental, livros, textos, narrações, registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes etc., que apresenta sempre e em toda a parte, em qualquer sociedade, formas de permanências, quer espontâneas, quer organizadas. O documento não é o feliz instrumento de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, memória. A história é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e elaboração à massa documental de que ela não se separa. Digamos, para resumir, que a história, em sua forma tradicional, se dispunha a memorizar os monumentos do passado, transformá-los em documentos e fazer falarem estes rastros que, por si mesmos, raramente são verbais, ou que dizem em silêncio coisa diversa do que dizem. Em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em monumentos e que os desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, interrelacionados, organizados em conjuntos. Havia um tempo era que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros inertes, dos objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, se voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico. Poderíamos dizer, jogando um pouco com as palavras, que a história, em nossos dias, se volta para a arqueologia, para a descrição intrínseca do monumento. Isso tem várias consequências. Inicialmente, o efeito de superfície que já se assinalou, a multiplicação das rupturas na história das ideias, a exposição dos períodos longos na história propriamente dita. Esta, na verdade, sob sua forma tradicional, se atribuía como tarefa definir relações, de causalidade simples, de determinação circular, de antagonismo, de expressão, entre fatos ou acontecimentos datados. Sendo dada a série, tratava-se de precisar a vizinhança de cada elemento. De agora em diante, o problema é constituir séries. Definir para cada uma seus elementos, fixar-lhes os limites, descobrir o tipo de relações que lhe é específico, formular-lhes a lei, além disso, descrever as relações entre as diferentes séries, para constituir, assim, séries de séries, ou quadros.
Daí a multiplicação dos estratos, seu desligamento, a especificidade do tempo e das cronologias que lhe são próprias. Daí a necessidade de distinguir não mais apenas acontecimentos importantes, com uma longa cadeia de consequências, e acontecimentos mínimos, mas sim tipos de acontecimentos de nível inteiramente diferente, alguns breves, outros de duração média, como a expansão de uma técnica, ou uma rarefação da moeda. Outros, finalmente, de ritmo lento, como um equilíbrio demográfico ou ajustamento progressivo de uma economia a uma modificação do clima. Daí a possibilidade de fazer com que apareçam séries com limites amplos, constituídas de acontecimentos raros ou de acontecimentos repetitivos. O aparecimento dos períodos longos na história de hoje não é um retorno às filosofias da história, às grandes eras do mundo, ou às fases prescritas pelo destino das civilizações. É o efeito da elaboração, metodologicamente organizada, das séries. Ora, na história das ideias, do pensamento e das ciências, a mesma mutação provocou um efeito inverso. Dissociou a longa série constituída pelo progresso da consciência, ou a teleologia da razão, ou a evolução do pensamento humano. Pôs em questão, novamente, os temas da convergência e da realização. Colocou em dúvida as possibilidades da totalização. Ela ocasionou a individualização de séries diferentes, que se justapõem, se sucedem, se sobrepõem, se entrecruzam, sem que se possa reduzi-las a um esquema linear. Assim, apareceram, em lugar dessa cronologia contínua da razão, que se fazia remontar invariavelmente à inacessível origem, a sua abertura fundadora, escalas às vezes breves, distintas umas das outras, rebeldes diante de uma lei única, frequentemente portadoras de um tipo de história que é própria de cada uma, e irredutíveis ao modelo geral de uma consciência que adquire, progride e que tem memória. Segunda consequência. A noção de descontinuidade toma um lugar importante nas disciplinas históricas. Para a história, em sua forma clássica, o descontínuo era, ao mesmo tempo, o dado e o impensável. O que se apresentava sob a natureza dos acontecimentos dispersos, decisões, acidentes, iniciativas, descobertas, e o que devia ser, pela análise, contornado, reduzido, apagado, para que aparecesse a continuidade dos acontecimentos. A descontinuidade era o estigma da dispersão temporal que o historiador se encarregava de suprimir da história. Ela se tornou, agora, um dos elementos fundamentais da análise histórica, onde aparece com um triplo papel. Constitui, de início, uma operação deliberada do historiador, e não mais o que recebe involuntariamente do material que deve tratar, pois ele deve, pelo menos a título de hipótese sistemática, distinguir os níveis possíveis da análise, os métodos que são adequados a cada um, e as periodizações que lhes convém. É também o resultado de sua descrição, e não mais o que se deve eliminar sob o efeito de uma análise, pois o historiador se dispõe a descobrir os limites de um processo, o ponto de inflexão de uma curva, a inversão de um movimento regulador, os limites de uma oscilação, o limiar de um funcionamento, o instante de funcionamento irregular de uma causalidade circular. Ela é, enfim, o conceito que o trabalho não deixa de especificar, em lugar de negligenciá-lo como uma lacuna uniforme e indiferente entre duas figuras positivas. Ela toma uma forma e uma função específica de acordo com o domínio e o nível em que é delimitada. Não se fala da mesma descontinuidade quando se descreve um limiar epistemológico, a reversão de uma curva de população, ou a substituição de uma técnica por outra. Paradoxal noção de descontinuidade. E, ao mesmo tempo, instrumento e objeto de pesquisa, delimita o campo de que é o efeito, permite individualizar os domínios, mas só pode ser estabelecida através da comparação desses domínios. Enfim, não é simplesmente um conceito presente no discurso do historiador, mas este, secretamente, a supõe. De onde poderia ele falar, na verdade, senão a partir dessa ruptura que lhe oferece como objeto a história, e sua própria história? Um dos traços mais essenciais da história nova é, sem dúvida, esse deslocamento do descontínuo, sua passagem do obstáculo à prática, sua integração no discurso do historiador, no qual não desempenha mais o papel de uma fatalidade exterior que é preciso reduzir, e sim o de um conceito operatório que se utiliza,
Por isso, a inversão de signos graças à qual ele não é mais o negativo da leitura histórica, seu avesso, seu fracasso, o limite de seu poder, mas o elemento positivo que determina seu objeto e valida sua análise. Terceira consequência. O tema e a possibilidade de uma história global começam a se apagar, e vê-se esboçar o desenho, bem diferente, do que se poderia chamar uma história geral. O projeto de uma história global é o que procura reconstituir a forma de conjunto de uma civilização, o princípio, material ou espiritual, de uma sociedade, a significação comum a todos os fenômenos de um período, a lei que explica sua coesão, o que se chama metaforicamente o rosto de uma época. Tal projeto está ligado a 2 ou 3 hipóteses. Supõe-se que entre todos os acontecimentos de uma área espaço-temporal bem definida, entre todos os fenômenos cujo rastro foi encontrado, será possível estabelecer um sistema de relações homogêneas, rede de causalidade, permitindo derivar cada um deles relações de analogia, mostrando como eles se simbolizam uns aos outros, ou como todos exprimem um único e mesmo núcleo central. Supõe-se, por outro lado, que uma única e mesma forma de historicidade compreenda as estruturas econômicas, as estabilidades sociais, a inércia das mentalidades, os hábitos técnicos, os comportamentos políticos, e os submeta ao mesmo tipo de transformação. Supõe-se, enfim, que a própria história possa ser articulada em grandes unidades, estágios ou fases, que detêm em si mesmas seu princípio de coesão. São estes postulados que a história nova põe em questão quando problematiza as séries, os recortes, os limites, os desníveis, as defasagens, as especificidades cronológicas, as formas singulares de permanência, os tipos possíveis de relação. Mas não que ela procure obter uma pluralidade de histórias justapostas e independentes umas das outras. A da economia ao lado da das instituições e, ao lado delas ainda, as das ciências, das religiões ou das literaturas. Não, tampouco, que ela busque somente assinalar, entre essas histórias diferentes, coincidências de datas ou analogias de forma e de sentido. O problema que se apresenta, e que define a tarefa de uma história geral, é determinar que forma de relação pode ser legitimamente descrita entre essas diferentes séries. Que sistema vertical podem formar? Qual é, de umas às outras, o jogo das correlações e das dominâncias? De que efeito podem ser as defasagens, as temporalidades diferentes, as diversas permanências? Em que conjuntos distintos certos elementos podem figurar simultaneamente? Em resumo, não somente que séries, mas que séries de séries, ou, em outros termos, que quadros, é possível constituir. Uma descrição global cinge todos os fenômenos em torno de um centro único, princípio, significação, espírito, visão do mundo, forma de conjunto. Uma história geral desdobraria, ao contrário, o espaço de uma dispersão. Finalmente, última consequência. A história nova encontra um certo número de problemas metodológicos, muitos dos quais, sem dúvida, antecediam há muito, mas cujo feixe agora a caracteriza. Entre eles, podem-se citar a constituição de corpos coerentes e homogêneos de documentos, corpos abertos ou fechados, acabados ou indefinidos. O estabelecimento de um princípio de escolha, conforme se queira tratar exaustivamente a massa documental, ou se pratique uma amostragem segundo métodos de levantamento estatístico, ou se tente determinar, antecipadamente, os elementos mais representativos. A definição do nível de análise e dos elementos que lhe são pertinentes, no material estudado, podem-se salientar as indicações numéricas. As referências, explícitas ou não, a acontecimentos, a instituições, a práticas. As palavras empregadas, com suas regras de uso e os campos semânticos por elas traçados, ou, ainda, a estrutura formal das proposições e os tipos de encadeamento que as unem. A especificação de um método de análise, tratamento quantitativo dos dados, decomposição segundo um certo número de traços assinaláveis, cujas correlações são estudadas, decifração interpretativa, análise das frequências e das distribuições, a delimitação dos conjuntos e dos subconjuntos que articulam o material estudado, regiões, períodos, processos unitários. A determinação das relações que permitem caracterizar um conjunto, pode tratar-se de relações numéricas ou lógicas, de relações funcionais, causais, analógicas.
Pode tratar-se da relação significante-significado. Todos estes problemas fazem parte, de agora em diante, do campo metodológico da história, campo que merece atenção por duas razões. Inicialmente, porque vemos até que ponto se libertou do que constituía, ainda há pouco, a filosofia da história, e das questões que ela colocava, sobre a racionalidade ou a teleologia do dever, sobre a relatividade do saber histórico, sobre a possibilidade de descobrir ou de dar um sentido à inércia do passado e à totalidade inacabada do presente. Em seguida, porque coincide, em alguns de seus pontos, com problemas que se encontram em alguma outra parte, nós, domínios, por exemplo, da linguística, da etnologia, da economia, da análise literária, da mitologia. A estes problemas pode-se atribuir a sigla do estruturalismo. Sob várias condições, entretanto, eles estão longe de cobrir, sozinhos, o campo metodológico da história, de que só ocupam uma parte cuja importância varia com os domínios e os níveis de análises. Salvo em certo número de casos relativamente limitados, eles não foram importados da linguística ou da etnologia, conforme o percurso hoje frequente, mas nasceram no campo da própria história, essencialmente no da história econômica e em virtude das questões que ela colocava. Enfim, não autorizam, de modo algum, que se fale de uma estruturalização da história, ou, ao menos, de uma tentativa para superar um conflito ou uma oposição entre estrutura e dever. Já há bastante tempo que os historiadores identificam, descrevem e analisam estruturas, sem jamais se terem perguntado se não deixavam escapar a viva, frágil e fremente história. A oposição estrutura-dever não é pertinente nem para a definição do campo histórico nem, sem dúvida, para a definição de um método estrutural. 3. Esta mutação epistemológica da história não está ainda acabada. Não data de ontem, entretanto, pois se pode, sem dúvida, fazer remontar a Marx o seu primeiro momento. Mas seus efeitos demoraram. Ainda em nossos dias, e sobretudo para a história do pensamento, ela não foi registrada nem refletida, enquanto outras transformações mais recentes puderam sê-lo, as da linguística, por exemplo, como se fosse particularmente difícil, nesta história que os homens retraçam com suas próprias ideias e com seus próprios conhecimentos, formular uma teoria geral da descontinuidade, das séries, dos limites, das unidades, das ordens específicas, das autonomias e das dependências diferenciadas. É como se aí onde estivéssemos habituados a procurar as origens, a percorrer de volta, indefinidamente, a linha dos antecedentes, a reconstituir tradições, a seguir curvas evolutivas, a projetar teleologias, e a recorrer continuamente às metáforas da vida, experimentássemos uma repugnância singular em pensar a diferença, em descrever os afastamentos e as dispersões, em desintegrar a forma tranquilizadora do idêntico. Ou, mais exatamente, é como se a partir desses conceitos de limiares, mutações, sistemas independentes, séries limitadas, tais como são utilizados de fato pelos historiadores, tivéssemos dificuldade em fazer a teoria, em deduzir as consequências gerais e mesmo em derivar todas as implicações possíveis. É como se tivéssemos medo de pensar o outro no tempo de nosso próprio pensamento. Há uma razão para isso. Se a história do pensamento pudesse permanecer como o lugar das continuidades ininterruptas, se ela unisse, continuamente, encadeamentos que nenhuma análise poderia desfazer sem abstração, se ela tramasse, em torno do que os homens dizem e fazem, obscuras sínteses que a isso se antecipam, o preparam e o conduzem, indefinidamente, para seu futuro, ela seria, para a soberania da consciência, um abrigo privilegiado. A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito, a garantia de que tudo que lhe escapou poderá ser devolvido, a certeza de que o tempo nada dispersará sem reconstituí-lo em uma unidade recomposta, a promessa de que o sujeito poderá, um dia, sob a forma da consciência histórica, se apropriar, novamente, de todas essas coisas mantidas à distância pela diferença, restaurar seu domínio sobre elas e encontrar o que se pode chamar sua morada. Fazer da análise histórica o discurso do contínuo e fazer da consciência humana o sujeito originário de todo dever e de toda prática são as duas faces de um mesmo sistema de pensamento. O tempo é aí,
concebido em termos de totalização, onde as revoluções jamais passam de tomadas de consciência. Sob formas diferentes, esse tema representou um papel constante desde o século XIX. Proteger, contra todas as descentralizações, a soberania do sujeito e as figuras gêmeas da antropologia e do humanismo. Contra a descentralização operada por Marx, pela análise histórica das relações de produção, das determinações econômicas e da luta de classes, ele deu lugar, no final do século XIX, à procura de uma história global em que todas as diferenças de uma sociedade poderiam ser conduzidas a uma forma única, à organização de uma visão do mundo, ao estabelecimento de um sistema de valores, a um tipo coerente de civilização. A descentralização operada pela genealogia nietzschiana, o tema opôs a busca de um fundamento originário que fizesse da racionalidade o telos da humanidade e que prendesse a história do pensamento à salvaguarda dessa racionalidade, a manutenção dessa teleologia e a volta, sempre necessária, a este fundamento. Enfim, mais recentemente, quando as pesquisas da psicanálise, da linguística, da etnologia, descentraram o sujeito em relação às leis de seu desejo, às formas de sua linguagem, às regras de sua ação, ou aos jogos de seus discursos míticos ou fabulosos, quando ficou claro que o próprio homem, interrogado sobre o que era, não podia explicar sua sexualidade e seu inconsciente, as formas sistemáticas de sua língua ou a regularidade de suas ficções, novamente o tema de uma continuidade da história foi reativado. Uma história que não seria escansão, mas devir. Que não seria jogo de relações, mas dinamismo interno. Que não seria sistema, mas árduo trabalho da liberdade. Que não seria forma, mas esforço incessante de uma consciência em se recompor e em tentar readquirir o domínio de si própria, até as profundezas de suas condições. Uma história que seria, ao mesmo tempo, longa paciência ininterrupta e vivacidade de um movimento que acabasse por romper todos os limites. Para tornar válido este tema que opõe a imobilidade das estruturas, a seu sistema fechado, a sua necessária sincronia, a abertura viva da história, é preciso, evidentemente, contestar nas próprias análises históricas o uso da descontinuidade, a definição dos níveis e dos limites, a descrição das séries específicas, a revelação de todo o jogo das diferenças. Somos, então, levados a antropologizar Marx, a fazer dele um historiador das totalidades e a reencontrar nele o propósito do humanismo. Somos levados a interpretar Nietzsche nos termos da filosofia transcendental e a rebaixar sua genealogia no plano de uma pesquisa do originário. Finalmente, somos levados a deixar de lado, como se jamais tivesse aflorado, todo este campo de problemas metodológicos que a história nova propõe hoje. Pois se era tido como certo que a questão das descontinuidades, dos sistemas e das transformações, das séries e dos limiares, se colocava em todas as disciplinas históricas, e nas que dizem respeito às ideias ou às ciências tanto quanto nas que dizem respeito à economia e às sociedades, como se poderia opor, com qualquer aspecto de legitimidade, o devir ao sistema, o movimento às regulações circulares, ou, como se diz era uma irreflexão bem ligeira, a história à estrutura. É a mesma função conservadora que se encontra em atividade no tema das totalidades culturais, pelo qual se criticou e depois distorceu Marx, no tema de uma busca do originário, que se opôs a Nietzsche antes de se querer transpô-lo, e no tema de uma história viva, contínua e aberta. Denunciaremos, então, a história assassinada, cada vez que em uma análise histórica, e sobretudo se trata do pensamento, das ideias ou dos conhecimentos, virmos serem utilizadas, de maneira demasiado manifesta, as categorias da descontinuidade e da diferença, as noções de limiar, de ruptura e de transformação, a descrição das séries e dos limites. Denunciaremos um atentado contra os direitos imprescritíveis da história e contra o fundamento de toda historicidade possível. Mas não devemos nós enganar. O que tanto se lamenta não é o desaparecimento da história, e sim a supressão desta forma de história que era em segredo, mas totalmente referida à atividade sintética do sujeito. O que se lamenta é o devir que deveria fornecer à soberania da consciência um abrigo mais seguro, menos exposto que os mitos, os sistemas de parentesco, as línguas, a sexualidade ou o desejo.
O que se lamenta é a possibilidade de reanimar pelo projeto o trabalho do sentido ou o movimento da totalização, o jogo das determinações materiais, das regras de prática, dos sistemas inconscientes, das relações rigorosas mas não refletidas, das correlações que escapam a qualquer experiência vivida. O que se lamenta é o uso ideológico da história, pelo qual se tenta restituir ao homem tudo o que, há mais de um século, continua a lhe escapar. Acumulamos todos os tesouros de outrora na velha cidadela desta história. Acreditamos que ela fosse sólida. Sacralizamo-la. Fizemos dela o lugar último do pensamento antropológico. Acreditamos poder aí capturar até mesmo aqueles que se tinham encarniçado contra ela. Acreditamos poder torná-los guardiões vigilantes. Mas os historiadores desertaram há muito tempo dessa velha fortaleza e partiram para trabalhar em outro campo. Percebe-se mesmo que Marx ou Nietzsche não asseguram a salvaguarda que se lhes tinha confiado. Não se deve mais contar com eles para proteger os privilégios, nem para afirmar, uma vez mais, e, entretanto, só Deus sabe se teria necessidade disso na aflição de hoje, que a história, pelo menos ela, é viva e contínua. Que ela é, para o tema em questão, o lugar do repouso, da certeza, da reconciliação, do sono tranquilizado. Neste ponto se determina uma empresa cujo perfil foi traçado por Estoire de La Folie, Naissance de la Clinique, Les Mots et les Choses, muito imperfeitamente. Trata-se de uma empresa pela qual se tenta medir as mutações que se operam, em geral, no domínio da história. Empresa onde são postos em questão os métodos, os limites, os temas próprios da história das ideias. Empresa pela qual se tenta desfazer as últimas sujeições antropológicas. Empresa que quer, em troca, mostrar como essas sujeições puderam se formar. Estas tarefas foram esboçadas em uma certa desordem, e sem que sua articulação geral fosse claramente definida. Era tempo de lhes dar coerência, ou, pelo menos, de colocá-las em prática. O resultado desse exercício é este livro. Eis algumas observações, antes de começar e para evitar qualquer mal-entendido. Não se trata de transferir para o domínio da história, e singularmente da história dos conhecimentos, um método estruturalista que foi testado em outros campos de análise. Trata-se de revelar os princípios e as consequências de uma transformação autóctone que está em vias de se realizar no domínio do saber histórico. É bem possível que essa transformação, os problemas que ela coloca, os instrumentos que utiliza, os conceitos que aí se definem, os resultados que ela obtém, não sejam, até certo ponto, estranhos ao que se chama análise estrutural. Mas não é essa análise que aqui se encontra, especificamente, em jogo. Não se trata, e ainda menos, de utilizar as categorias das totalidades culturais, sejam as visões de mundo, os tipos ideais ou espíritos singulares das épocas, para impor a história, e apesar dela, as formas da análise estrutural. As séries descritas, os limites fixados, as comparações e as correlações estabelecidas não se apoiam nas antigas filosofias da história, mas têm por finalidade colocar novamente em questão as teleologias e as totalizações. Na medida em que se trata de definir um método de análise histórica que esteja liberado do tema antropológico, vê-se que a teoria que vai ser esboçada agora se encontra, com as pesquisas já feitas, em uma dupla relação. Ela tenta formular, em termos gerais, e não sem muitas retificações e elaborações, os instrumentos que essas pesquisas utilizaram ou criaram para atender às necessidades da causa. Mas, por outro lado, ela se reforça com os resultados então obtidos para definir um método de análise que esteja isento de qualquer antropologismo. O solo sobre o qual repousa é o que ela descobriu. As pesquisas sobre a loucura e o aparecimento de uma psicologia, sobre a doença e o nascimento de uma medicina clínica, sobre as ciências da vida, da linguagem e da economia, foram tentativas de certa forma cegas. Mas elas se esclareciam sucessivamente, não somente porque precisavam, pouco a pouco, seu método, mas porque descobriram, neste debate sobre o humanismo e antropologia, o ponto de sua possibilidade histórica. Em uma palavra, esta obra, como as que a precederam, não se inscreve, pelo menos diretamente ou em primeira instância, no debate sobre a estrutura, confrontada com a gênese, a história, o devir.
mas sim no campo em que se manifestam, se cruzam, se emaranham e se especificam as questões do ser humano, da consciência, da origem do sujeito. Mas, sem dúvida, não estaríamos errados em dizer que aqui também se coloca o problema da estrutura. Este trabalho não é a retomada e a descrição exata do que se pode ler em Histoire de la Folie, Naissance de la Clinique ou Les mots et les choses. Em muitos pontos ele é diferente, permitindo também diversas correções e críticas internas. De maneira geral, Histoire de la Folie dedicava uma parte bastante considerável, e aliás bem enigmática, ao que se designava como uma experiência, mostrando assim o quanto permanecíamos próximos de admitir um sujeito anônimo e geral da história. Em Naissance de la Clinique, o recurso à análise estrutural, tentado várias vezes, ameaçava subtrair a especificidade do problema colocado e o nível característico da arqueologia. Enfim, em Les mots et les choses, a ausência da balizagem metodológica permitiu que se acreditasse em análises em termos de totalidade cultural. Entristece-me o fato de que eu não tenha sido capaz de evitar esses perigos. Consolo-me dizendo que eles estavam inscritos na própria empresa, já que, para tomar suas medidas, ela mesma tinha de se livrar desses métodos diversos e dessas diversas formas de história. E depois, sem as questões que me foram colocadas, sem as dificuldades levantadas, sem as objeções, eu, sem dúvida, não teria visto desenhar-se tão clara a empresa a qual, quer queira quer não, me encontro ligado de agora em diante. Daí, a maneira precavida, claudicante deste texto. A cada instante, ele se distancia, estabelece suas medidas de um lado e de outro, tateia em direção a seus limites, se choca com o que não quer dizer, cava fossos para definir seu próprio caminho. A cada instante, denuncia a confusão possível. Declina sua identidade, não sem dizer previamente: não sou isto nem aquilo. Não se trata de uma crítica, na maior parte do tempo, nem de uma maneira de dizer que todo mundo se enganou a torto e a direito, mas sim de definir uma posição singular pela exterioridade de suas vizinhanças, mais do que querer reduzir os outros ao silêncio, fingindo que seu propósito é vão, tentar definir esse espaço branco de onde falo, e que toma forma, lentamente, em um discurso que sinto como tão precário, tão incerto ainda. 4. Você não está seguro do que diz? Vai novamente mudar, deslocar-se em relação às questões que lhe são colocadas, dizer que as objeções não apontam realmente para o lugar em que você se pronuncia. Você se prepara para dizer, ainda uma vez, que você nunca foi aquilo que era, você se critica. Você já arranja a saída que lhe permitirá, em seu próximo livro, ressurgir em outro lugar e zombar como o faz agora. Não, não, eu não estou onde você me espreita, mas aqui de onde eu observo rindo. Como? Você pensa que eu teria tanta dificuldade e tanto prazer em escrever, que eu me teria obstinado nisso, cabeça baixa, se não preparasse, com as mãos um pouco febris, o labirinto onde me aventurar, deslocar meu propósito, abrir-lhe subterrâneos, enterrá-lo longe dele mesmo, encontrar-lhe desvios que resumem e deformam seu percurso, onde me perder e aparecer, finalmente, diante de olhos que eu não terei mais que encontrar. Vários, como eu sem dúvida, escrevem para não ter mais um rosto. Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. É uma moral de Estado civil. Ela rege nossos papéis. Que ela nos deixe livres quando se trata de escrever,